E aí, bora estudar o Espiritismo? Eu sou o Júlio Sena e esse podcast foi feito pra você e pra você também, que quer conhecer e estudar mais as obras da doutrina espírita. O terceiro capítulo do livro Leon Denis fala aos jovens, do autor Adeilson Sales, tem um título muito interessante. O título é O Essencial é Visível ao Coração. Isso me lembra aquela famosa frase de Antoine de Saint-Exupéry, olha que chique, no livro O Pequeno Príncipe, quando ele diz: o essencial é invisível aos olhos. Por que será que alguns jovens morrem tão cedo? Como lidar com a perda de amigos que tinham tudo para ter uma vida plena e saudável? Quais são as atitudes que desviam a nossa vida de uma jornada positiva? A gente vai falar sobre essas questões e até um pouquinho mais no capítulo de hoje. Então, se você acabou de chegar, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu te sugiro ouvir os primeiros episódios e, claro, já fazer parte dessa comunidade de estudiosos lá desde o comecinho. Mas se você já está acompanhando os estudos, então pega seu livro, aumenta o som e vem comigo no estudo de Leon Denis Fala aos Jovens, de Adeilson Sales. Abre aspas. Nada é irrevogável. O amor que nos cativa neste mundo, mais tarde, nos atrai para o outro. E, onde quer que seja, amizade, proteção, amparo nos aguardam. Fecha aspas. Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino, parte 1, O Problema do Ser, capítulo 10. Vamos então ao nosso capítulo O Essencial é Visível ao Coração. É muito triste que, em pleno vigor da vida juvenil, a morte ceife a vida de tantos jovens. Não existe uma lógica para a morte, a não ser a crença humana, para alguns, de que os mais velhos devem partir primeiro. Abre aspas. Nada é irrevogável. Fecha aspas. Afirma Leon Denis. Nada é imutável. Contudo, contextualizando as palavras do grande apóstolo do Espiritismo, podemos afirmar que o amor, quando verdadeiro, é a grande força da vida. Essa já foi a primeira frase que eu destaquei aqui. O amor, quando verdadeiro, é a grande força da vida. Vocês vão ver que a gente vai tratar sobre o amor durante toda essa obra. Então, assim, a gente vai sair aqui super amorosos e amados e amáveis também. Porque Leon Denis trata muito dessa questão do amor e a gente vai entender que esse é o caminho mesmo, né? A gente está evoluindo para isso. E ele continua. É justamente esse sentimento que vai unindo os corações por meio das vidas sucessivas. Quantos jovens se desesperam quando se deparam com a realidade dolorosa da partida de um ente querido ou de um amigo? Vez por outra, infelizmente, chega a notícia na escola de que um aluno partiu dessa dimensão. Então vem o choque e o espanto, porque o período juvenil traz uma sensação ilusória de imortalidade. Esse é um ponto interessante, né? E, na verdade, é um ponto até complicado da gente lidar mesmo. A gente fala tanto, né, no Espiritismo da vida após a morte, de que existe a reencarnação e que a morte é uma passagem e tudo mais. Mas, na prática, culturalmente, a gente acaba se abalando muito, ainda mais quando acontece isso que o Adeilson traz nesse capítulo, que é a morte de alguém mais jovem, né? Aquela pessoa que a gente pensa assim, quem que vai morrer? Na verdade, meu bisavó, meu avô, aí depois talvez meus tios, meus pais, e aí sim vai chegar a minha hora. Mas, né, não é bem assim, não é esse roteirinho assim sempre certinho que acontece. O que é triste é quando isso acontece de uma maneira que não era planejada, digamos assim, né? E aqui eu tô falando sim do suicídio. Quando a gente tem aquela pessoa, isso tem acontecido muito com os jovens, é um ponto muito delicado, muito sensível, que a gente precisa sim falar, a gente precisa alertar aos jovens, dizer a eles que vale a pena viver, que sair da vida pelo suicídio, olha, é besteira, Não, vou falar real aqui nesse podcast, hein? Vou falar real. Sair da vida, assim,
Fugir dos problemas é burrice. É burrice. Por quê? Porque a vida continua, né? Você já sabe, a vida continua. E os problemas só vão aumentar, essa dor, ela vai aumentar. Então, dá para resolver agora. Se tá passando agora por um perrengue, respira. Isso, respira. Porque vai passar. Vai passar. Eu garanto pra você que vai passar, ou você pode pedir o seu dinheiro de volta lá, o seu ticket aqui do podcast. Sabe por que vai passar? Porque teve um episódio, agora que eu já não lembro se foi o primeiro ou o segundo desse livro, que eu falei uma coisa que é óbvia, mas que nem sempre a gente pensa muito, que é o quê? Deus não erra. Então, se Deus não erra, se ele é a inteligência suprema, ele é a causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom e tal, é o cara, ou a mina, ou enfim, não é nada, porque ele não é uma figura, né? Mas se ele é esse ser tão iluminado e perfeito, ele não colocou nada na sua vida que seja errado e que você não tenha capacidade para superar. Tem sim. Talvez você não esteja encontrando as forças agora. Precise de ajuda. Precisa de alguém que possa ir lá e te dar um empurrãozinho. Então, vai atrás, conversa com alguém, troca ideia, fala dos seus sentimentos. Que isso? Vai ficar guardando só pra você? Que egoísmo é esse? Divide com a galera e acredite na vida. Valorizar a vida é tudo de bom. Continuando nosso livro aqui. Até me perdi. São tantos os sonhos que povoam a mente dos nossos jovens que é natural que, em meio ao vigor desse período encantador, eles acreditem que nada pode lhes acontecer. Dificilmente a mente juvenil é visitada pela ideia da morte, mas quando ela acontece, vários fatores emocionais contribuem para que quadros depressivos se instalem. Esse negócio da gente achar que é super-herói, não dá, né? É claro que não é necessário cultuar a ideia da morte, mas aprender sobre ela certamente fortalecerá o conceito juvenil com relação à importância da vida. Olha aí, a valorização da vida. O que pode existir de mais aconchegante para o coração do que aquele momento feliz ao lado dos amigos da escola? Aquela galera que se identifica com os nossos sonhos, que curte as mesmas músicas, que sai junto pra balada. A turma que se angustia e rala muito para buscar espaço nas universidades. Toda essa convivência gera carinho, amor e amizade. E aí eu destaquei aqui essa questão da convivência e anotei também que gera o pertencimento, a gente tem buscado cada vez mais, né? Pertencer a um lugar, a um grupo, e também o acolhimento. E é legal porque a gente tem falado tanto da diversidade, né? De pessoas diferentes, né? De cores, raças, sexualidade e tudo mais, e gostos diferentes. Então esse acolhimento é importante, porque a gente aprende muito com o outro. Se tivesse uma pessoa igualzinha a você, você não ia aprender nada. Porque se ela é igual a você, você já sabe tudo que ela sabe também, né? Agora, quando é uma pessoa diferente de você, vixe, aí você aprende, hein? Por isso, a importância de viver a vida longe dos conflitos e das práticas viciosas que acabam poluindo a mente e o coração. Já falamos sobre isso, né? Agora, eu queria fazer um destaque, eu grifei toda essa frase e eu coloquei aqui do ladinho do livro uma anotação que é vícios materiais e vícios morais. A gente fala de vícios materiais, de drogas, de sexo desregrado, de bebida alcoólica, de cigarro e tudo mais. Mas também tem os vícios morais. Maledicência, né? Para quem não sabe, é a famosa fofoquinha. Tem também a inveja, né? O egoísmo, a intolerância, a impaciência, a raiva, a ira. E por aí vai, né? Tem um monte de vício moral que a gente tem, e a gente tem mesmo, eu tenho vários, você tem também. Mas quando a gente começa, pelo menos, a reconhecer, é o primeiro passo, não é? É já assim, beleza, já reconheci agora. O que eu posso fazer para melhorar um pouquinho? Melhora 1%zinho de hoje para amanhã. Sabe aquela pessoa chata que você estava falando mal para sua amiga, para seu amigo? Evita hoje. Fala assim, não, hoje eu não vou falar não. Vou perder meu tempo não com essa pessoa, não merece minha saliva. E aí você já vai se educando para segurar essa linguinha aí poderosa, né?
Continuando. O amor não acaba quando alguém precisa partir do nosso convívio. É possível viver a vida juvenil com todo o seu encanto e alegria. Dançar, beijar, se divertir, aproveitar essa fase de aprendizado e descobertas. Mas não se perder nos descaminhos da ilusão. E aí eu coloquei, o Adeus fez uma metáfora aqui que, olha, aplaudi em pé. Não é preciso beber o copo da ilusão, embriagando a sua lucidez. E aí eu coloquei uma pergunta que é assim, aqui embaixo. Como será a ressaca para quem bebe esse copo da ilusão? Deve ser ruim, né? E ele continua a metáfora. Não é necessário aspirar a névoa da loucura, pois o amor verdadeiro se manifesta nas expressões mais caretas. É na preocupação dos pais, na mensagem de um amigo, no silêncio de um avô, no beijo da namorada ou do namorado, que a vida pulsa plena e bela. Todos os afetos, todos os seus amores caminharão contigo pela sua imortalidade. E aí eu destaquei essa frase aqui. Nesse mundo ou em outros mundos, estaremos sempre unidos aos que amamos. Lembra quando a gente falou de laços espirituais, né, e laços da família, né, que a gente tem lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho e tudo mais? É isso. Ainda que uma pessoa tenha partido, que você esteja enfrentando essa dor, que eu sei que dói, eu sei. Quando uma pessoa vai, a gente sente como se a gente nunca mais fosse ter contato com ela. Como se a gente nunca mais fosse ver aquele sorriso, a gente nunca mais fosse ouvir aquela voz e ter contato com aquelas histórias, né? Com aqueles ensinamentos, com aquele carinho, com aquela risada. Mas o que a doutrina espírita vem trazer para a gente é justamente o contrário. Na verdade, a gente vai ter sim. É uma questão de tempo, é claro. Porque se você está ainda aqui e a pessoa já foi, você vai ter que esperar um pouquinho mais. Mas você vai sim ter contato de novo com aquela mãe, com aquele pai, com aquele irmão, com aquela avó, avô, amigo, amiga que partiu. Porque a vida continua. Se você não sabia disso, eu tô aqui te entregando um baita de um spoiler da vida, que ela continua. Essa dor, a saudade fica, é gostoso, né? A gente vai transformando a saudade. Agora o apego não é legal, né? Aquele, ai não, porque queria você aqui de novo, cadê você? Eu sinto tanto sua falta. Isso aí faz mal até pro espírito, né? Que já partiu, tá lá seguindo sua vida ou tentando seguir e a gente fica segurando. Então, vamos saber lidar cada vez mais com a morte, sabendo que ela é sim um processo de passagem, que ela passa por uma questão cultural, nossa, que a gente sofre, a gente fica triste, mas cada vez mais ela vai se tornar algo natural. E aí, o Adeilson termina aqui com a citação do Leon Denis. O amor que nos cativa neste mundo mais tarde nos atrai para o outro, e onde quer que seja, amizade, proteção, amparo nos aguardam. Lidar com a morte não é simples, mesmo para nós que somos espíritas, ainda mais quando a gente fala de morte, né, com relação a alguém que é tão jovem. Mas esse capítulo ele vem trazer não só essa questão, né, você percebeu, mas também tudo aquilo que a gente tem feito das nossas vidas, para que isso não aconteça com a gente. É mais um passo na nossa evolução, nas nossas reflexões como espíritos imortais. Eu espero que esse estudo tenha sido tão proveitoso para você quanto foi para mim. Então, se você ainda não tem o livro e quer embarcar com a gente nesse estudo, só procurar lá, Leon Denis Fala aos Jovens, você vai encontrar ele em grandes livrarias. E se você curtiu esse episódio, ou você tem alguma dúvida, ou de repente você quer até compartilhar suas reflexões, me manda uma mensagem lá no Instagram, @coachingespírita. E se você já tiver o livro, tira uma foto e publica nos stories, me marca, que aí eu vou republicar lá no Instagram e a gente vai cada vez mais conhecer essa comunidade, essa galeraça que está estudando o Espiritismo, todo mundo junto. Lembrando o nosso querido Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então, bora estudar o Espiritismo?
Eu te espero no próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Tchau!